A sala estava em silêncio absoluto. O cheiro de café fresco misturado com a tensão no ar toreava o meu estômago. Eu olhei para o relógio. Os ponteiros se arrastavam, quase zombando do meu nervosismo. A mesa de reuniões, feita de vidro e aço, refletia a cidade lá fora, esplendorosa e indiferente. Foram anos de luta. Um sonho que parecia tão distante e agora eu estava prestes a apresentá-lo. Com um sorriso forçado, preparei minhas anotações, mas a sombra da dúvida era palpável. Então a porta se abriu. Foi como um sopro de ar frio, cortando a atmosfera estérea do ambiente. Meu irmão. Ele entrou sem ser convidado, sua expressão de desdém cortando ainda mais meu coração. Volta a faxinar. A voz dele ecoava no fundo da minha mente, uma ferida que nunca cicatrizava. O olhar dos executivos se tornou um misto de surpresa e curiosidade. Eu podia sentir o peso das expectativas sobre mim, quase como se todos estivessem esperando um espetáculo. Vamos começar, eu disse, a voz firme. Enquanto falava, tentei ignorar meu irmão sentado lá, os braços cruzados, claramente cético. O murmúrio na sala crescia à medida que eu desfiava minhas propostas, cada slide uma promessa de transformação. Mas no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. O CEO, um homem imponente com mais de 2 décadas de experiência no setor, fez uma pausa. Ele levantou a mão, interrompendo-me enquanto eu falava. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Ela é minha nova diretora, ele declarou com uma voz firme que reverberou pelas paredes de vidro. As expressões em volta mudaram instantaneamente. Espanto, admiração e uma boa dose de descontentamento. Um frio percorreu minha espinha. Era uma conquista incrível, mas o impacto do momento ainda não tinha se assentado. Meu coração batia forte. Era como se eu estivesse em um filme, as luzes reduzindo, o foco em mim. Mas o olhar do meu irmão era um desafio, como se eu estivesse desafiando a própria definição da minha existência. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo. Era mais do que uma promoção. Era sobre dignidade. Sobre provar para mim mesma que eu não era apenas uma faxineira em potencial. Mas a frustração do meu irmão era um peso, uma carga silenciosa que eu ainda não sabia como carregar. E quando o CEO começou a falar novamente, sua expressão mudou, como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. Ele mencionou algo sutil sobre desafios passados, questões familiares que deixaram o ar pesado. Meu estômago revirou. Um novo mistério começava a brotar, algo que poderia ameaçar não só minha nova posição, mas também a identidade que eu havia construído longamente. O olhar penetrante do CEO encontrava o meu, e havia algo mais ali. Um segredo que iria além da sala de reuniões. A pergunta ficou em aberto. Eu conseguiria enfrentar essa nova realidade ou tudo isso desabaria sobre mim? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado. O silêncio estava tão denso que eu podia sentir quase como se ele me apertasse. O cheiro do café fresco invadiu meu nariz, misturando-se com a ansiedade que fincava raízes no meu estômago. Olhei para o relógio de novo. Cada segundo arrastava como se estivesse em câmera lenta. Meu nome era Renata. Tinha 34 anos e passei a vida toda lutando. A mesa de vidro refletia a cidade lá fora, um lugar onde a vida parecia tão vibrante, tão cheia de oportunidades. Mas aqui eu estava, prestes a apresentar minha maior ideia. O peso da minha própria história escondida atrás daquelas anotações me deixava paralisada. Antes do caos, minha rotina era repleta de pequenas batalhas diárias. Eu acordava cedo. O despertador tocava às 6 da manhã. O mesmo café que agora me despertava um prazer tenso, na realidade era uma força de hábito. Muitas vezes eu olhava pela janela enquanto a cidade acordava, pensando em quantas pessoas levantavam com sonhos, e eu ali, abraçando a rotina com o coração dive. Cada passo que ele dava parecia ecoar as palavras cruéis que eu tentava enterrar. Você nunca será mais do que isso. Fiz o esforço para manter a calma. Eu não queria que ele me afetasse. Não ali, naquele momento. Vamos começar, eu disse, tentando esconder um nó na minha garganta.
O que eu tinha para apresentar era fruto de anos dedicados, estudos e muitas noites em claro, questionando cada passo que tomava. Cada slide que aparecia diante de mim falava de transformação. Não apenas para minha empresa, mas para mim mesma. Lutei para me distanciar das vozes negativas. O desafio era maior do que eu podia imaginar. O CEO, um tipo imponente com falas seguras, interrompeu meu discurso. Ela é minha nova diretora. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Os olhares mudaram. Primeiro, a surpresa, seguida da admiração e, finalmente, um pouco de descontentamento. Um frio percorreu minha espinha. Era um sonho realizado, mas a presença do meu irmão transformava tudo num campo de bate. Algo mudou. Ele se referiu a desafios do passado, mencionou suas próprias vulnerabilidades. A sala ficou pesada e meu estômago revirou. Por que ele estava trazendo isso à tona? Um mistério começou a se desenhar. Um segredo pairava no ar. Algo que poderia ameaçar não só minha nova posição, mas tudo o que eu havia construído. Minha nova identidade estava em risco. Os sons da rua lá fora contrastavam com o silêncio tenso dentro da sala. O barulho de buzinas, gritos de vendedores ambulantes. O ritmo frenético da cidade estava tão distante. Minhas mãos tremiam de nervoso e, ao mesmo tempo, de um impulso incontrolável de lutar. Eu olhei para o olhar do CEO e percebi algo mais no fundo dos seus olhos. Não era apenas respeito, mas uma conexão que ultrapassava a sala. Uma vontade silenciosa de que a verdade fosse revelada. O tempo parecia parar. Já pensou? Eu, Renata, a criança que sonhava em ter um futuro diferente, agora estava ali, prestes a desmoronar ou a conquistar tudo. No fundo do meu coração, eu guardava um segredo. Um plano silencioso que vinha tomando forma nos últimos meses. Algo que poderia mudar tudo. Mas tinha medo. Medo de que tudo desmoronasse. E para piorar, com a presença do meu irmão e aquela revelação do CEO, tudo parecia ainda mais imprevisível. Meu olhar se prendeu na janela enquanto tentava organizar os pensamentos. A cidade luzia, mas eu senti um turbilhão. O impacto da apresentação pendia como uma espada sobre minha cabeça. A dúvida e a insegurança dançavam ao meu redor. E tudo ao meu redor parecia girar. Uma coisa era certa, no entanto. Eu não poderia deixar que as sombras de passado me dominassem. Eu sou muito mais do que você pensa, sussurrei para mim mesma. E ao olhar para o meu futuro, decidi que era hora de agir. O que viria a seguir? Eu não sabia. Mas aquela sala poderia muito bem ser o meu novo começo, o meu fim. Apenas o tempo diria. Acordei mais cedo naquele dia, como sempre. O despertador tocou assente. O cheiro de café fresco logo tomou conta do ambiente. Fui eu quem escolheu essa rotina. Todo dia era assim. O despertador, o café, o olhar expectante do Mateus ao sair da cama. Mateus era meu raio de sol. Seu sorriso me fazia esquecer todas as preocupações. O cabelo desgrenhado e os olhos sonolentos deixavam meu coração aquecido. "Bom dia, mamãe", ele dizia, puxando-me para um abraço apertado. Eu me sentia tão viva nesses momentos. A vida era uma sequência de pequenas felicidades. Sorríamos juntos enquanto eu preparava a torrada. As risadas, por causa da manteiga que insistia em escorregar do pão, eram sempre tão reconfortantes. Esses eram os momentos que eu não trocaria por nada. Mas havia coisas pesadas por trás dessas pequenas alegrias. Uma vida que eu sabia que às vezes não era só brilho. As contas a pagar eram uma sombra constante. O aluguel, a escola do Mateus, as despesas do dia a dia. Cada centavo contava. Aquelas compras ao mercadinho da esquina se tornavam. O olhar do caixa me observando e as pessoas atrás de mim impacientes. Eu sempre tentava disfarçar o nervosismo. Afinal, não queria que minha vida se resumia a isso. Mas era difícil ignorar os números. Meu trabalho como faxineira me dava um sustento. Mas havia momentos em que eu me sentia presa. Funcionava bem, mas também me deixava inquieta.
Limpava casas onde via pessoas vivendo vidas que pareciam tão distantes da minha. Via as mulheres vestidas com roupas elegantes, dedos adornados por anéis que refletiam o sol. O que eu via e o que eu sentia eram mundos diferentes. De vez em quando, me pegava sonhando com o que poderia ser. E se eu tivesse feito faculdade? A ideia balançava na minha cabeça. Enquanto isso, os dias passavam. Eu me lembro de uma conversa que tive com meu irmão, logo depois de uma longa jornada de trabalho. Você não cansa, Renata? É melhor buscar um emprego fixo, ele disse, com aquele tom de desdém que sempre me incomodava. Naquele momento, eu só quis ir ao parque, por exemplo. O vento fresco balançava os cabelos do Mateus enquanto corria atrás das pombas. Eu brincava, ria, mas havia uma parte minha que não conseguia relaxar. Aquela sensação de que algo poderia dar errado estava sempre ali, como um convidado indesejado. E o olhar do meu irmão aparecendo em cada esquina das minhas lembranças. O tempo foi passando, e eu continuei a fazer malabarismos entre trabalho e família. Uma tarde, enquanto estava no serviço, encontrei uma revista jogada no sofá. Era da minha vizinha. Olhei por cima do ombro e a primeira página trazia uma grande promoção. Um concurso para novos empreendedores. O coração acelerou. E se eu tentasse algo? O pensamento começou a tomar forma, mas havia sempre aquela voz, a voz do meu irmão, ressoando em minha mente. Você nunca será mais do que isso. Imediatamente eu congelei. Não vou deixar que isso me derrube, pensei. Eu precisava de coragem. Fiz planos em segredo. Comecei a rascunhar ali. Eram apenas sussurros, nada tão grandioso. Mas havia algo ali, uma sementinha que parecia querer crescer. Eu já imaginei apresentando isso em uma grande sala de reuniões, com pessoas prestando atenção em mim. Sonhos secretos que viviam na sombra da minha rotina. Mas ao mesmo tempo, sempre havia um medo que me fazia recuar. E se eu falhar? E sempre que hesitava, lembrava do sorriso do Mateus, da razão pela qual eu lutava. Apesar de tudo, eu queria passar algo forte para ele. Queria que ele soubesse que sua mãe era lutadora, mesmo que estivesse com medo. A cada dia, a ideia de participar do concurso me deixava mais animada, mas também reforçava a pressão. Qualquer resquício de confiança era desafiado pela ameaça do que poderia dar errado. Às vezes, pegava meu celular e olhava para a imagem de Mateus. Ele é a força que eu precisava para seguir em frente. Eu não posso deixar ele ver um segundo fracasso. Mas a vida não para com apenas um sonho. E então, numa noite... Renata, você precisa parar de sonhar. É melhor você se manter no que conhece. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A panela no fogão chiar, o olhar dele era como uma tempestade. Por que você não pode ver que ficar onde você está é melhor? Essas palavras me cortaram como uma faca. O nó na minha garganta começou a crescer, mas ainda assim me mantenho firme. Eu faço o que eu quero, qual é o problema disso? A raiva começava a crescer, emanando um calor que eu jamais deixaria que ele percebesse. A conversa seguiu em um tom crescente, onde eu tentava me afirmar e ele insistia em me fazer duvidar. Eu estava cansada dessa opressão velada. Era uma luta interna, e se ele estivesse certo? Mas no fundo, havia uma chama que se recusava a se apagar. Após essa conversa, isso se tornava cada vez mais claro para mim. Naquela noite, enquanto me ajeitava na cama, não consegui dormir. As luzes da cidade brilhavam pela janela. Me perguntei o que realmente queria da vida. Um sinal? Uma chance? Algo que me dissesse para seguir em frente de uma vez por todas. A expressão do meu irmão ainda ecoava em minha mente, e eu sabia que havia mais pelo qual lutar. Mas ao mesmo tempo, crescia uma inquietação. Havia algo mais profundo, algo que de alguma forma me deixava intrigada. Um pensamento de que eu precisava descobrir o que estava por trás daquele olhar de avaliação que ele sempre teve comigo. E se ao invés de apenas resistência, houvesse um medo dele também? Uma insegurança que o fazia querer me ver limitada? E assim, enquanto o ar da cidade adentrava por minha janela, eu sabia que a resposta que eu procurava poderia estar muito mais próxima do que imaginei.
Um novo capítulo estava prestes a se abrir, mas, como sempre, apenas um breve vislumbre de um futuro incerto me aguardava. E com isso, eu me perguntei: o que realmente estaria prestes a ser revelado? Acordei antes do despertador novamente. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o que eu o chamei, já imaginando seu sorriso sonolento. Ele surgiu debaixo das cobertas, cabelo desgrenhado, olhos ainda fechados. Ao ouvir minha voz, foi como se o mundo começasse a brilhar na sua mente. "Bom dia, mamãe", ele disse, deixando escapar o sorriso mais encantador que eu já tinha visto. Aquelas pequenas coisas faziam tudo valer a pena. No entanto, havia um peso me seguindo. A ideia de que algo não estava certo começou a se enraizar em mim, como uma erva daninha que não conseguia arrancar. Era sutil no começo, pequenos olhares trocados entre meu irmão e meu ex-marido, algo que tinha se tornado habitual, mas que me deixava inquieta. Lembro que perto da mesa de jantar, eles costumavam trocar palavras, e um silêncio carregado sempre surgia quando eu entrava na sala. Era como se conspirassem nas minhas costas, rindo de algo que não fazia parte das minhas vivências. "Quer outra fatia de pão, Mateus?" perguntei, tentando me distrair, fazendo de conta que não percebia. Eu me perguntava se realmente as pessoas viam em mim alguma força, algo mais. A cada casa que limpava, eu via outras realidades, 50 tons de felicidade e frustração, vestígios da vida que eu desejava, mas que nunca chegava a tocar. A cada ambiente que deixava brilhando, a cada muito obrigado que eu via, uma parte de mim ansiava por mais. Então um dia, numa casa onde trabalhava, vi algo que me deixou inquieta. A dona estava ao telefone, e vi que sua expressão mudou. Olhei para o chão que limpava, mas não consegui evitar ouvir: "Não, eu vou falar com ela. Ela precisa saber." A frase ficou ecoando na minha mente. Meus instintos estavam em alvoroço. Quem era ela? Sobre o que estavam falando? O que deveriam me dizer? Retornei para casa com a sensação de que algo estava prestes a explodir. O olhar do meu irmão à mesa não ajudou. Ele estava lá com os braços cruzados e parecia tão distante, tão fechado. Aquela conversa interna, a tensão parecia palpável no ar. "Você, D." E ele não ajudava. Era quase como se o peso das minhas ambições passassem a ser um fardo para ele. Lembro-me muito bem de um momento em que ele simplesmente disse: "Você não é uma empresária. Por que ainda tenta?" Aquelas palavras cortaram mais do que ele poderia imaginar. Quase como se ele quisesse me arrastar para baixo com ele, para a mediocridade. Isso me deixou tão má. O tempo foi passando. Conversas estranhas se tornaram comuns entre ele e meu ex-marido. Eles se encontravam frequentemente, o que me deixava animada e assustada ao mesmo tempo. O comportamento deles era como um jogo interno que eu não fazia parte. Uma vez, vi meu irmão sussurrando alguma coisa para ele, e os dois se viraram para mim em um riso furtivo. Meu estômago revirou. O que eles sabiam que eu não sabia? A pressão começou a ser suportável. Com o Mateus se aproximando da idade escolar, qualquer nervosismo meu se voltava para como eu poderia dar um futuro melhor a ele. Aquelas pequenas conversas ignorava o que não queria ver. Mas as pequenas coisas começaram a se juntar. O jeito que meu irmão olhava para mim, a maneira como meu ex-marido parecia mais distante, o quanto sentia que a vida em família estava se desmoronando. Uma série de conversas que nunca começavam a se desenrolar. Às vezes eu escutava meu irmão conversando de forma íntima com meu ex-marido, e aquilo me frustrou. Foi numa noite bem silenciosa, enquanto Mateus estava deitado em sua cama, que o pesadelo se concretizou. O silêncio da casa só foi quebrado por uma mensagem no meu celular. Uma notificação que eu claramente não esperava. Uma conversa que não deveria ser de minha conta, mas que ao mesmo tempo me instigou uma ira silenciosa. "Estamos juntos", dizia a mensagem que chegou de um número que não reconheci. E quando olhei nos detalhes, meu coração despencou. A foto era de meu irmão e meu ex-marido, rindo como se fossem amigos ao redor de uma mesa de bar. Um lugar onde eu não estava. A raiva se a minha. A mensagem enviada
A presença deles, a certeza de que eu estava sendo enganada, começou a se solidificar. Eu não poderia ignorar, não poderia desviar o olhar. Se as coisas já não estavam claras, agora tudo estava formulando-se em um panorama sombrio, e a cada momento a pressão pesava mais e mais. Naquele momento eu percebi que não poderia deixar isso passar. Como eu conseguiria enfrentar meu irmão, um homem que eu tantos anos conheci, uma traição em plena luz do dia? Meu corpo tremia. As dúvidas que me atormentavam começaram a se transformar em uma tempestade. Eu precisava de respostas, e a cada pensamento um novo medo surgia. O que eu faria a seguir? Não havia como continuar vivendo assim, sem saber. Eu olhei para o céu pela janela. Estava escuro e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Algo estava prestes a acontecer. Um passo eu severamente não estava pronta para dar, mas que o caminho começou a se delinear. Aquele abismo não era apenas metafórico. Era assustadoramente real, e eu sabia que deveria enfrentar. O que mais eu não sabia? O que mais estava escondido dessa vez? A partir daí, algo me dizia que a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços, e eu estava prestes a ser engolida por ela. Aquelas palavras estavam ecoando na minha cabeça. Estamos juntos. A mensagem que eu não queria ver. O coração batia forte, quase como se tivesse vontade de sair do peito. Meu irmão e meu ex-marido, rindo e se divertindo, enquanto eu estava à parte, lutando para dar uma vida melhor para o Mateus. O estômago revirou, uma mistura de raiva e traição se espalhando por meu corpo. Eu não conseguia acreditar. Era tudo muito surreal. Sentei no sofá, a imagem da tela diante de mim. Eu precisava de um momento para entender. A luz da sala era suave, mas meu mundo parecia girar. Como eles puderam? O que mais estavam escondendo? Meu cérebro precisava de respostas, mas a dor me paralisava. Tomei uma respiração profunda. Não era hora de ficar furiosa. Tinha que pensar. Levantei e comecei a andar pela sala. O movimento ajudava a tentar acalmar a tempestade dentro de mim. A verdade é que tudo isso parecia um pesadelo. Não queria acreditar que o meu irmão, quem eu conhecia a vida toda, pudesse ser capaz disso comigo. E meu ex-marido, nos conhecíamos tão bem. Uma traição que mudaria tudo, mas não poderia agir por impulso. Precisava ser estratégica, só assim conseguiria desmascará-los. Decidi que precisava mais provas, algo que confirmasse o que eu vi. Aquela conversa não era o suficiente. Eu precisava de algo mais concreto. Voltei para a mesa, retirando o celular do bolso. Comecei a pesquisar, abrindo aplicativos de mensagens, olhando todos os grupos onde estava. Era hora de ser detetive. Se eles achavam que podiam me enganar assim, estavam muito enganados. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava a tela. Apenas algumas conversas normais. Olhei para a foto de novo, para aqueles sorrisos. Doía, mas a dor não iria me vencer. Continuei minha busca. Então algo chamou minha atenção. Uma mensagem de um número desconhecido. O coração acelerou. Toquei na mensagem e, para meu espanto, era uma troca de mensagens entre meu irmão e meu ex-marido. Havia encontros marcados, safadezas planejadas, algo que não poderia ser real. O nó na garganta cresceu. As palavras dançavam diante de mim. Eu não posso deixar que isso aconteça, pensei. Com cada clique, a raiva crescia. Fui à galeria de fotos, procurando qualquer vestígio do que poderia ter acontecido. E foi quando encontrei uma série de fotos, deles juntos, rindo, como se fosse uma confraternização. O estômago afundou. A traição estava diante de mim em tecnologia. 1000 pedaços da minha vida estavam se despedaçando em imagens. Eu sabia que não poderia confrontá-los agora. Precisava de um plano. A raiva era intensa, mas a razão precisava prevalecer. Não poderia deixar a emoção me guiar. Olhei no espelho. Havia ali uma mulher forte, uma mãe determinada. Mateus precisava de mim. Não poderia permitir que essa mentira e essa traição me destruíssem. Arregacei as mangas e pus tudo em ordem. Tentei manter a calma, mesmo com a tempestade no meu interior. Fui até o quarto, peguei um pequeno bloco de notas e comecei a anotar tudo. Nome dos lugares, datas,
tudo o que eles estavam fazendo. Uma investigação silenciosa. A cada palavra escrita, sentia que estava recompondo uma parte de mim que estava perdida. Essas evidências tinham que ser usadas da forma certa. Era hora de mostrar a eles que eu não era uma vítima. O silêncio se transformava em poder, a raiva em ação. Eu não sou só uma faxineira, pensei. Segurei a caneta firme, um foco claro na mente. Enquanto anotava, fechei os olhos e respirei fundo. Imaginei cada passo. Uma conversa, uma abordagem. Eu escolheria o momento certo. Precisava coletar o máximo de informações. Queria que eles soubessem que eu estava observando, que não era cega. Ao visualizar as coisas assim, a dor começava a se transformar em algo mais poderoso. Era a energia que eu precisava para seguir em frente. Fiz uma lista de perguntas que queria fazer. Encontros e contatos. Comecei a montar um quebra-cabeça. Meus instintos diziam que não era apenas uma traição. Havia algo mais profundo. A sensação que não conseguia ignorar aumentava. Alguma coisa estava maior que tudo isso e eu precisava descobrir. O tempo passava lentamente, mas cada momento ao lado do Mateus me dava força. Ele não sabia do que estava acontecendo. E assim deveria permanecer. Crianças não deveriam se preocupar com os problemas de adultos. Assim, voltei a agir como se nada estivesse acontecendo. As risadas eram genuínas, algo meu, algo que ainda era puro. Entretanto, no fundo, eu guardava um segredo. As semanas se passaram, as horas eram preenchidas com minha rotina, mas minha mente estava a todo vapor. Mantive a calma, vigiando, observando e coletando tudo o que podia. Peguei uma cópia da fatura do cartão de crédito do meu irmão e comecei a analisar. As compras em restaurantes, dias específicos, horários que se encaixavam com os encontros que descobri nas mensagens. Era como um mistério se desenrolando na minha frente. Algo estava prestes a acontecer. Uma luz bruxuleante de coragem começava a crescer em mim. Eu não ia deixar isso ficar. Eu apenas observava. A brisa suave tocava meu rosto, enquanto eu olhava os sorrisos inocentes das crianças ao redor. Um conforto familiar. Mas havia um peso no meu coração. Quanto tempo eu poderia sustentar isso? Não mais. Havia um tempo de ação se aproximando, e eu sabia que estava prestes a virar o jogo. Meu olhar se fixou à distância. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Mais do que nunca, senti a necessidade de me levantar e lutar. Minhas decisões estavam se moldando, e eu não ia mais me esconder. Dali em diante, tudo mudaria. Não ia mais ser a invisível. Estava prestes a deixar claro que eu tinha o controle da minha história. A hora deles estava chegando. E quanto mais os observava, mais eu me preparava. Oh, como pouco imaginavam o que estava por vir. Acordei com o sol entrando pela janela, sentindo aquele calorzinho que me fazia lembrar que eu ainda tinha um dia inteiro pela frente. O despertador já tinha tocado, mas eu ainda estava na cama, lutando. Era estranho, mas a sensação de familiaridade da rotina estava começando a se misturar com uma ansiedade crescente. Levantei, fiz o café e enquanto a água fervia, eu sentia como se cada passada pela casa fosse um treino para algo muito maior. O cheiro do café fresco envolvia tudo ao meu redor, enquanto chamava Mateus. Ele apareceu, com um olhar sonolento e o cabelo bagunçado. Aquela visão sempre me fazia sorrir. Bom dia, mamãe. Ele pulou em meu colo e eu agarrei aquele momento, tentando armazenar toda aquela felicidade. Aquela ligação era tudo o que eu precisava. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Eu estava mais focada, mais decidida. A imagem do meu irmão e do meu ex-marido rindo juntos atormentava minha mente. Era uma configuração que eu não podia ignorar. Eles achavam que eu era fraca, que não conseguia ver além das aparências. Mas eu ia mostrar que estavam enganados. O primeiro passo era reunir provas. Depois de levar Mateus à escola, voltei para casa e fiz conversas com amigos, anotações de recados, qualquer coisa que pudesse se transformar em uma peça do quebra-cabeça. A primeira coisa que fiz foi buscar apoio. Liguei para Sandra, uma amiga antiga. Com ela, eu sempre pude ser honesta. Sandra,
Preciso da sua ajuda, disse, a voz tremendo. Ela concordou em me encontrar em um café depois do trabalho. Aquele encontro me deu um pouco de coragem. Durante o dia, cada movimento meu era cuidadosamente calculado. Fui ao trabalho e, enquanto limpava, tentei não pensar em nada. Ouvi o som da vassoura raspando o piso e imaginava que cada puxada era como se estivesse tirando as sujeiras do meu passado. Como se estivesse limpando não só a casa, mas a vergonha que sentia pela situação. Depois do trabalho, fui ao café e encontrei Sandra. O lugar estava tranquilo, o cheiro de pão fresco dominava o ar. Era um pequeno canto no mundo onde eu podia relaxar um pouco. O que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada. Eu começou a contar. Daha, você tem que agir, Renata, ela disse. Não deixe que isso passe em branco. Voltando para casa, o coração acelerado. Peguei o celular e comecei a organizar as imagens. As conversas do grupo, as mensagens ocultas. Tinha prints de tudo. Cada um deles se tornava um tijolo na parede que eu estava construindo para me proteger. Organizei tudo em pastas, como um detetive caçando um criminoso. Enquanto isso, a vida seguia seu fluxo. Eu olhava para Mateus, via sua inocência. Isso me dava ânimo. Mãe, a gente vai ao parque hoje? Ele perguntou, o sorriso mais puro do mundo. Claro, é dia de diversão, respondi, dando-lhe um abraço apertado. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Não queria que soubesse. Nos dias que se seguiram, cada momento era tenso. Eu procurava mais provas. Fui um advogado que conhecia há alguns anos, mas antes entrei em um café para me preparar. A tensão na sala de espera era palpável. Eu não queria ser vista como uma vítima. Eu precisava de ajuda, mas não queria que eles vissem meu desespero. Preenchi formulários, e cada caneta que passei parecia um passo mais perto da liberdade. Renata, você realmente quer prosseguir com isso? O advogado me perguntou. Aquela pergunta revirou o estômago. Eu nunca tinha pensado que chegaria a esse ponto. Sim, estou pronta, respondi, com a voz mais firme do que eu sentia. Ele começou a explicar as etapas, e aquilo me fez sentir que eu estava realmente começando a tomar controle da minha vida. Ao voltar para casa, minha mente girava como um furacão. Eu precisava ser cuidadosa. Fui ao supermercado, mas enquanto comprava leite e pão, constantemente olhava ao redor, como se estivesse sendo observada. O medo de ser descoberta estava sempre presente, como uma sombra. Oi, tudo bem? Respondia com um sorriso, mas na verdade eu estava em um campo de batalha interno. Lembrava das conversas que tinha escutado entre meu irmão e meu ex-marido. Eram insinuações, sorrisos furtivos. Que tipo de relação eles tinham? O que estavam tramando? Quando eu tentava reformular os planos, meu coração enfiava um nó na garganta. Não queria acreditar que eles eram capazes disso. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, finalmente sentei-me à mesa e peguei meu computador. Comecei a compilar tudo o que tinha. A lista de provas, as fotos, as gravações. Criar um documento com todas as evidências. Havia um método por trás disso. Olhei pela janela e vi o céu escuro. Havia um poder ali, algo que me fazia sentir que o que estava fazendo era certo. Distraí-me por alguns minutos e recebi uma mensagem. Era meu irmão. Oi, você está em casa? Sua mensagem ecoou. O frio na espinha me atingiu. Estava tão próxima de descobrir a verdade e agora enfrentava a possibilidade de ser descoberta. Respondi que sim e o meu coração disparou. Ele logo apareceu em casa. Oi, Renata. Você parece tensa. O que está acontecendo? Ele perguntou com uma preocupação disfarçada. Tentei relaxar, mas o peso da mentira estava em cada palavra. Nada, só cansada do trabalho. Você? A conversa prosseguiu, mas meu olhar desviava para o celular, pensando em todas as mensagens que tinha em mãos. Durante aqueles instantes, as murmurações de preocupação se transformaram em um discurso interno. Medo de ser descoberta. Minha mente fazia malabarismos. E mesmo assim, eu sabia que soar normal era vital. Era como ser uma atriz em cena, interpretando um papel que ninguém mais poderia adivinhar. Quando ele finalmente foi embora, uma onda de alívio me invadiu.
mas a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer era palpável. Tive a impressão de que a tensão em casa poderia estourar a qualquer momento. Eu precisava de um último empurrão para me fortalecer e dar o passo final. Mais uma vez olhei o céu pela janela. A lua estava alta e um sentimento de determinação surgiu em mim. Eu estava prestes a entrar em um caminho que mudaria minha vida. O que mais eles estavam escondendo? Fui para a cama, mas em vez de descansar, a preocupação crescia. O que aconteceria se eu fosse descoberta? A desgraça do plano se desenrolaria lentamente na minha mente. E ao me deitar, lá estava eu, presa entre os sentimentos de medo e coragem. Estava quase lá, mas uma nova onda de insegurança começou a surgir. Não sabia que decisão deveria tomar agora. Naquela noite, algo dentro de mim estava prestes a explodir ou desmoronar. E no dia seguinte, a incerteza pairava no ar como uma nuvem negra. Uma nova dificuldade se formava no horizonte. Quais eram os verdadeiros planos do meu irmão? O que ele escondia de mim? Que segredos estavam por detrás da fachada de normalidade? E no fundo, o que aconteceria se eu finalmente acabasse com tudo isso de uma vez por todas? O dia estava claro, mas eu não senti o calor do sol. O coração ainda pulsava forte, como se estivesse na linha de frente de uma batalha. Fui acordada pela luz que entrava pela janela, mas essa luz não trazia conforto. Levantei e preparei o café. A rotina repetitiva me ancorando enquanto a minha mente girava em torno de tudo que descobri. As provas que eu recolhi, as mensagens, as fotos, tudo isso ecoava em mim como um tambor ensurdecedor. Mateus ainda estava dormindo, um pequeno raio de alegria em meio ao caos que se instaurava na minha vida. Olhei para ele, tão inocente, tão puro. O que ele faria se soubesse da traição? O que eu faria se não tivesse coragem para me expulsar desse pesadelo? Cada detalhe na minha cabeça martelava ao me preparar. O que eu diria? Quando eu diria? A tensão subia a cada instante. Decidi que montar um cenário para que todas as máscaras caíssem. Havia algo poderoso em saber que eu tinha a chance de finalmente dar meu grito de liberdade. Mas a adrenalina e o medo andavam de mãos dadas. A semana passou lentamente. Eu me esforçava para agir naturalmente, mas a pressão era imensa. Ao mesmo tempo, eu carregava uma chama interna que não poderia ser apagada. Enquanto Mateus brincava, eu alimentava a ideia de como revelaria tudo. Camadas de planejamento, uma estratégia para cada possível reação. O silêncio era meu aliado, mas logo se transformaria em um vivo clamor. Finalmente, o grande dia chegou. O sol brilhava intensamente, mas eu mal o sentia. A tensão que pairava no ar me envolvia. A sala estava decorada, as mesas arrumadas, todos se preparavam para o almoço em família. Senti meu estômago se apertar. Respirei fundo ao ver cada membro da família chegando, cumprimentando-se e trocando sorrisos agradáveis. Mas havia algo distante em mim, uma nova força tempestiva. Tentei me juntar ao clima descontraído, mas a urgência estava pulsando em mim, como um rugido que pedia para ser liberado. Meu irmão estava lá, à minha frente, com um sorriso despreocupado, como se nada do que eu sabia realmente importasse. Meu coração disparou. Era aquilo que havia imaginado. Ele se mostrava tão seguro, tão despreocupado, e eu apenas uma espectadora atenta. Enquanto meu pai falava, dando uma de suas longas histórias, eu abria a porta da cozinha. De lá, um plano se formava em minha mente. Era hora. A comida, o clima ameno, tudo desvanecia. Levantei e pedi a palavra. Os olhos se voltaram para mim. A mesa caiu em um silêncio quase ensurdecedor. Posso falar 1 minuto? Pedi, tentando não deixar transparecer o medo na minha voz. Claro, Renata. O que aconteceu? Disse minha mãe, olhando preocupada. Agradeço a todos por estarem aqui, mas preciso compartilhar algo importante. O peso da declaração era palpável. Eu podia sentir as tensões erguendo-se como uma densa nuvem. O que eu tenho a dizer não é fácil, mas é a verdade. O murmúrio começou. Meu irmão olhou para mim com curiosidade, um sorriso nervoso nos lábios.
O que você quer dizer? Algum problema no trabalho ou algo assim? Sua voz carregava uma ironia que me fez fechar os punhos. É sobre vocês. Sobre você e o João. A sala ficou em absoluto silêncio. O rosto do meu irmão caiu e os sussurros começaram. Eu respirei fundo, sentindo a certeza da minha ação. Eu vi mensagens. Mensagens que vocês trocavam. As fotos juntos. Tudo. Meu coração estava um turbilhão, mas minha voz estava firme. Eu sei que estão juntos, e o que me disseram em particular é uma traição. Um choque procurou abafar a sala. As expressões mudaram rapidamente. Renata, isso não é verdade. Você não sabe do que está falando. Respondeu meu irmão, sua voz tentando transmitir calma. Mas não havia como esconder o nervosismo. Eu sei o que vi. Vocês não podem usar suas mentiras para me silenciar. Cada palavra pronunciada liberava o peso que carregava. O olhar de incredulidade dos presentes intensificou a defesa do meu irmão. Só porque você estava passando por um momento difícil não significa que precisa atacar sua família. Ele retrucou, seus olhos se estreitando. Esse não é um ataque. Isso é encarar a verdade. A verdade que você tentou esconder de mim e de todos aqui. A mesa estava cheia de murmúrios, perguntas não ditas flutuando no ar. Olhos de reprovação se voltaram para mim, para ele. As reações... O tom de voz dele subiu, mas eu continuei firme. Sabia que a verdade estava a meu favor. Eu tenho mais. Tirei prints, coletei tudo, disse, pegando meu celular. O ato de puxar o aparelho parecia lento, mas o toque das mensagens iluminadas lançava uma nova luz sobre a sala. Os olhares curiosos se voltaram para mim, e o murmúrio aumentou. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Eu me levantei, mãos tremendo, mas a certeza de mostrar o que tinha era maior. Estava aguardando isso para um momento como este. Aqui, vejam. Mostrei a tela do celular e cada detalhe da conversa se desenrolava sob os olhos deles. Mensagens flertando, encontros secretos marcados, tudo registrado. As reações em volta eram como uma orquestra de choque e incredulidade. Fui recebida por olhares assustados, incluindo de minha mãe, que começou a cobrir a boca em horror. Meu irmão ficou pálido, sua reação mudando à defensiva. Você não pode fazer isso. Renata, sua voz estava mais baixa. Quase. Foi você quem destruiu. Eu só estou expondo a verdade que você tentou esconder. Eu me sentia poderosa, cheia de coragem. O silêncio na sala era avassalador. Senti cada olhar pesando em mim, mas a força que me impulsionava era maior. Eu não era mais a faxineira submissa. Era uma mulher que havia lutado e que finalmente tinha se levantado. As reações começaram a se intensificar. Algumas vozes apoiavam, outras desafiavam. A atmosfera carregada pulsava. Cleusa, você viu isso? Como pode? Meu pai olhou para minha mãe, um olhar de desespero. Ele sentia a dor com as consequentes verdades expostas. A cada murmurinho que surgia, eu sabia que tinha o controle. Olhei nos olhos do meu irmão novamente. Irmão, você me ensinou uma grande lição sobre confiança. A relação de família não deve ter segredos. E eu não vou mais permitir que você degrade a minha para proteger a sua. O choque em seu rosto era precioso. Ele tentava articular palavras, mas nada saía. Você não entende. Estava só tentando proteger, começou ele, mas foi interrompido por uma interjeição. Você não pode proteger as mentiras, nem mesmo tentando destruir a verdade. A voz da minha mãe agora estava firme, sem hesitar. Aquilo acendeu a esperança de que mais pessoas reconheceriam a gravidade da situação. Mas ainda havia um mistério pairando no ar. Por que meu irmão estava tão ligado ao João? O que havia por trás dessa interação? Havia algo além do que mostrava a superfície. Algo que eu não tinha certeza. O olhar dele, embora pegando desprevenido, parecia esconder mais. O tempo parecia ter parado para todos nós, mas a verdade que revelei parecia a única luz no meio da escuridão. Senti uma onda de realização, enquanto os murmúrios aumentavam e um misto de surpresa e apoio transpirava no ambiente. Era um se. A batalha estava apenas começando. As consequências do que eu havia revelado ainda se desenrolariam.
essa ação teria repercussões que eu ainda não podia imaginar. Mas um novo capítulo já começava a se desenrolar, e eu estava pronta para encará-lo de frente. Enquanto as reações se multiplicavam, uma certeza pulsava dentro de mim. A luta não tinha terminado, e eu havia apenas arranhado a superfície de um mistério maior. A sala reverberava com os ecos de uma verdade que agora não poderia mais ser ignorada. Eu não havia acabado de expor tudo. O que mais estava escondido? O que mais estava por vir? A verdade que parecia estar ao meu alcance só poderia revelar um novo, profundo conflito. E apenas o tempo diria qual seria o desfecho dessa luta. O ar estava pesado. Meus batimentos cardíacos soavam como tambores enquanto olhava para o meu irmão. O silêncio era quase ensurdecedor. E as expressões na sala variavam entre choque e pavor. As palavras que eu havia lançado como uma bomba, porque eu finalmente havia falado e a verdade estava ali, exposta para todos. Naqueles instantes, não consegui conter o tremor nas minhas mãos. Olhei para o meu pai, que parecia paralisado, um misto de choque e desgosto no rosto. Minha mãe, que sempre foi a que mantinha tudo unido, olhava entre nós, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Havia uma divisão crescente, como uma fenda se abrindo no meio da nossa família. Você não pode fazer isso. Está acabando com a nossa família. O tom do meu irmão era um misto de desespero e fúria. Cada palavra dele era uma facada, mas eu não ia recuar. Era a primeira vez em muito tempo que me sentia forte, pronta para lutar pelo que era meu. Acabar com a família? Você é quem está traindo, quem trouxe essa vergonha. Não sou eu quem tenho que ser envergonhada. A cada palavra que saía da minha boca, percebi que as pessoas ao nosso redor estavam cada vez mais intrigadas, cada uma absorvendo a situação de forma diferente. A presença de João, meu ex-marido, tornava tudo ainda mais surreal. Ele se virou, o rosto como um livro aberto, misto de raiva e espanto. Algum grau de culpa devorava sua expressão. Ele se lembrou da maneira como tudo começou, talvez. Eu sabia que ele também tinha suas fraquezas, mas ali, naquele momento, tudo o que importava era que estávamos no mesmo barco, e agora eu não estava mais disposto a ser a única a afundar. Os olhos da sala estavam em mim. Era como se eu estivesse sendo avaliada, testada a cada respiração. O que você vai fazer agora? Se reencontrar com o João? Acreditar que sua vida pode ser diferente? Você realmente acredita que isso vai mudar alguma coisa? Meu irmão disparou. Mas eu não era mais a garota assustada que se deixava abalar por suas palavras. Não me subestime, Felipe. Eu disse, cada sílaba pesando como se fossem tijolos. Se tem algo que essa situação se tornou, é a força que eu tenho que demonstrar. O que você fez foi muito além do que eu. Calma, Renata. Não faça isso em público. Alguém sussurrou. E eu senti a necessidade de gritar, de mostrar que não era apenas uma faxineira, mas uma mulher digna que havia lutado por muito tempo. Estou pronta para a próxima batalha aqui. É isso que eu vou fazer. A verdade precisa ser revelada. Não sou eu quem traz essa confusão. Olhe para vocês. Maria, uma prima que sempre foi próxima, começou a chorar. O peso do que revelamos estava afetando todos. Não era só sobre nós. Era uma mancha em nossas histórias. Eu podia sentir que muitos lá desejavam que essa situação nunca tivesse acontecido. E no fundo, eu também desejava. Mas já era tarde demais. Renata, por favor, espera, gritou meu irmão, agora quase suplicando. Mas eu simplesmente não podia mais. Repare bem como essa história começou. Quem traiu e quebrou a nossa confiança? A mesa pode estar cheia, mas só há espaço para a verdade aqui. A tensão era palpável, e eu sabia que precisávamos lidar com isso. A comida estava esfriando, e a oportunidade de um almoço em família se dissipa, assim como o respeito que uma vez existiu. O olhar de minha mãe se tornava ainda mais triste, mas havia algo em mim que começou a se recompor. Quando olhei para meu pai, chorei. As palavras fluíam, e à medida que falava, a sensação de libertação crescia. As lágrimas em seu rosto eram um reflexo da minha dor. Eu não quis que fosse assim, pai. Nunca.
mas a verdade é mais forte que essa mentira. E assim, durante aquele caos, percebi que eu não estava mais sozinha. No fundo, começou a surgir um apoio. Algumas vozes se levantaram. Meus primos e tios começaram a discutir sobre o que meu irmão havia feito. Os olhares mudaram. A vergonha que antes preenchia a sala agora se transformava em uma conversa sobre honestidade, sobre a necessidade de coragem. Era como se uma rede de apoio começasse a se formar ao meu redor. Com o passar do tempo, vi meu irmão se afastar do grupo. Ele estava perdido. Pare. No fundo, eu sabia que aquela atitude que ele teve com João não só tinha me machucado, mas agora estava levando tudo o que ele havia construído a ruínas. O rótulo de traidor não se dissipa facilmente, e era só uma questão de tempo até que as consequências surgissem. Um estrondo que já tinha sido ensaiado, e tudo o que eu podia fazer era esperar pelo impacto. Os dias seguintes foram intensos. Havia um silêncio pesado em casa. Mateus olhava para mim de vez em quando, tentando entender o que estava acontecendo. Cada vez que ele aparecia, um aperto me invadia. Eu não queria que ele soubesse do estresse, das incertezas. As dificuldades financeiras começaram a se agravar, especialmente diante de possíveis separações e ações judiciais. Havia algo a ser feito, e eu estava responsável por tudo isso. Eu sabia que aquele almoço mudaria nossas vidas. Mas e agora? O que deveria fazer da vida que me restava? Ir nessa nova direção envolvia riscos. O que eu realmente queria? Aquelas perguntas. A reputação de meu irmão e João começou a desmoronar. Comentários surgiam em grupos familiares. Olhares de reprovação. Muitos dos nossos conhecidos começaram a se afastar, do tipo que não quer uma polêmica na vida. As redes sociais foram uma mesa redonda de fofocas e julgamentos, e as tectônicas da verdade que explodiram naquele dia estavam levando tudo junto. Alguns amigos se aproximaram, tentando compreender o que havia acontecido, enquanto outros apenas se afastavam, como se dissessem que eu fosse a causadora de toda essa confusão. As ligações diminuíram, e o ar estava cheio de tensão. Mas, curiosamente, algumas pessoas começaram a se revelar. Sandra voltou a ser uma presença constante na minha vida. Ela trouxe café de vez em quando e era um porta-voz da força que eu precisava. A amizade dela começou a se consolidar. Certa noite, sentada no sofá, decidi aproveitar um momento sozinho e liguei para ela. "O que você acha que vai acontecer agora?" Perguntei entre soluços. "Não tenha medo de se permitir ser feliz de novo." Aquelas palavras carregaram um novo sentido. Eram como um farol em uma tempestade. Precisava relembrar que aquela luta não era apenas sobre a traição. Era sobre mim e sobre encontrar um novo caminho. Olhei pela janela, as luzes da cidade brilhavam como estrelas no asfalto. Aquilo me deu forças. Precisava ser corajosa. Abri mão de todo o peso e dei-me permissão para sentir orgulho de mim mesma. Mas havia uma incerteza. O que aconteceria a seguir? Como meu irmão enfrentaria isso? As sombras do passado ainda me assombravam. Depois de dias, um e-mail que não esperava chegou para mim. Um convite inesperado. Um interessado pelo meu projeto, algo que eu havia alimentado em segredo. O nome na tela me fez congelar. Era alguém que eu respeitava e admirava, mas o tom do convite era formal, quase frio. E então, aquela semente de esperança que tinha começado a crescer dentro de mim começava a murchar. O peso das desconfianças novamente voltava. Por que eu deveria confiar, depois de tudo? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a pulsar com uma nova energia. Aquilo poderia ser uma nova oportunidade, mas o medo de falhar ainda me apertava. A batalha para confiar e reconstruir o que um dia havia sido minha vida estava apenas começando. Quando desliguei o telefone, um novo dilema surgiu. Olhei para o vazio enquanto uma tempestade de emoções passava pela minha mente. O futuro estava diante de mim e eu só conseguia pensar o que realmente significava isso. A nova jornada estava prestes a começar e eu estava presa entre aceitar ou rejeitar esse novo desafio. Porque mesmo com a coragem, a dúvida ainda estava muito viva. Naquele momento, percebi que a reconstrução da minha vida não seria simples,
mas também sabia que não estava mais sozinha. A liberdade estava se aproximando a passos lentos, mas ainda havia esse lado negro do desconhecido, o que realmente estava por vir. Nos primeiros dias, fui como um barco à deriva. Cada manhã, Mateus acordava com um sorriso que sempre me conquistava, e eu me forçava a sorrir de volta. Mas ao olhar nos olhos dele, senti uma mistura de esperança e medo. O que o futuro nos reservava? Eu precisava criar um novo caminho, um caminho que não estivesse cheio de mágoas e traições. A verdade era que eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Algumas vezes, enquanto limpava casas para ganhar a vida, imaginava compartilhar minhas ideias com o mundo. Um projeto que pudesse ajudar outras mulheres assim como eu. E assim, enquanto a tempestade da traição passava, a ideia começou a tomar forma na minha mente. Era a hora de agir. Decidi que precisava de um espaço físico e emocional. Fui à loja de materiais de escritório e comecei a comprar pastas, canetas, folhas coloridas. Meus pensamentos se agitaram em uma dança frenética de empolgação e ansiedade. A sensação de criar algo começava a me motivar. A cada Queen pra ser, queria criar um grupo de apoio, um lugar onde pudéssemos compartilhar nossas histórias e nos ajudar. Quando olhei ao redor, vi rostos conhecidos, mas também vi a insegurança refletida em seus olhos. Aquela familiaridade me deu força. Nós estávamos juntas. No entanto, ao me sentar à mesa, me lembrei de tudo o que havia acontecido. A traição do meu irmão e João ainda machucava. Mas decidir ser a anfitriã da minha nova vida trouxe um novo propósito. Senti que precisava tirar o foco de mim e usar minha dor para inspirar outras pessoas. Começamos a conversar. Cada mulher trouxe sua história, e era como um desfile de superações e lutas. A cada relato, um pedaço do meu coração se abria mais. Quando uma mulher falou sobre como havia deixado o relacionamento abusivo, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não estava sozinha. Entre risos e lágrimas, percebi que aquelas mulheres eram como espelhos de mim mesma. Buscávamos as mesmas respostas. A ideia de um projeto começou a brotar. Um lugar onde o passado não tivesse o poder de nos silenciar. Juntas, começamos a planejar o que poderia ser um centro de empoderamento feminino. Com a ajuda delas, peguei coragem para procurar financiamento e abrir o espaço. Aprendi como fazer um plano de negócios e onde poderia encontrar recursos. Cada passo era um desafio, mas tudo o que eu via eram rostos ao meu redor que tinham também suas motivações e medos, e isso me inspirava a seguir em frente. Uma noite, enquanto revisava documentos em casa, uma ideia específica surgiu. E se fizéssemos um programa de mentoria? A imagem dela começou a queimá-la em minha mente. A implementação poderia incluir palestras, workshops e até mesmo ajuda direta para aquelas que quisessem abrir seus próprios negócios. A empolgação cresceu e comecei a traçar tudo em uma folha. Estava vivendo pela primeira vez um sonho que não era apenas meu, era coletivo. Conversei com algumas daquelas mulheres que haviam se reunido na primeira reunião. Olhando para trás, percebi como tudo parecia distante e assustador no início. E agora, aqui estava eu, com um grupo vibrante de mulheres ao meu lado, prontas para abraçar o desafio. O dia do lançamento foi um evento de alegria. Cada uma de nós estava emocionada. Olhar para aquelas mulheres era como ver um reflexo de força e determinação. No entanto, algo ainda me preocupava. A presença de meu irmão nas redes sociais me assombrava. Ele estava tentando se reinventar, mas as vozes de reprovação o seguiam. Observei de longe como a vida dele estava em ruínas. E mesmo sentindo uma pontada de culpa, não podia deixar que isso me afetasse. Ele não estava sendo honesto nem comigo, nem com sua consciência. O peso da traição ainda estava fresco na minha memória. Enquanto isso, Mateus começou a mudar. Ele sempre observou minhas atividades, e a cada conquista via um pequeno crescimento em sua autoestima. Um dia, ele se aproximou de mim e disse: "Mãe, você é uma super-heroína." Eu sorri. Com o tempo, meu grupo cresceu. As reuniões se tornaram o ponto onde as mulheres se sentiam à vontade para serem vulneráveis. Uma delas, Ana,
compartilhou uma história que me tocou profundamente. Ela tinha 35 anos e havia saído de um casamento conturbado. No meio do desespero, ela havia começado a desenhar novamente, algo que havia perdido anos atrás. Neste momento de redescoberta, ela me olhou e disse: "Se não fosse por você, nunca teria coragem de seguir adiante." Foi um dos momentos mais comoventes da minha vida. O que eu fazia estava tocando vidas. Por outro lado, a tensão social ainda existia. Guillaume, meu ex-marido, começou a me abordar de forma mais frequente. As interações dele eram confusas. Ele tentava parecer meu amigo, mas eu sentia uma barreira que era difícil de quebrar. "O que você quer?" eu perguntava. Mas ele apenas balançava a cabeça e tentava me fazer lembrar dos bons momentos, e nem assim parecia genuíno. Foi então que, em um momento de vulnerabilidade, aquilo me pegou de surpresa. E então, naquele instante, percebi que mesmo ele poderia ser um espelho de transformação, mesmo que tentasse escapar dos problemas. Uma pequena parte de mim queria acreditar que poderia existir um lugar de reconciliação, mas os fantasmas ainda estavam presentes. E o desafio ainda não havia terminado. Enquanto algumas coisas estavam se acertando, sempre havia a sombra da traição e o peso de um futuro sem garantias. As conversas em grupo ainda giravam em torno do perdão e da aceitação. E quanto mais me aprofundava nas histórias das mulheres ao meu redor, mais essa semente crescia dentro de mim. A coragem era minha nova companheira. Como tudo havia mudado, o primeiro programa de mentoria crescia a passos largos. Estava se tornando um modelo que eu nunca havia imaginado. Pensei, com um frio na barriga, que estava pronta para dar uma palestra sobre tudo o que havia aprendido. A ideia me apavorava, mas também me deixava empolgada. Enquanto imaginava, a cada passo que dava na estrada da independência, eu sentia que algo ainda estava prestes a acontecer. E aquela mensagem, enviada no meio da noite, disse que a confrontação com o meu passado e com a pessoa que estava decidida a mudar ainda não havia terminado. Ao olhar pela janela, o céu havia mudado de cor. O crepúsculo deixava a cidade mais bela, mas eu sabia que tempo para pensar era precioso. O que mais poderia ser revelado? Estava prestes a entrar numa nova fase, mas sempre havia um último desafio à frente. O futuro era incerto, e tudo poderia mudar com uma simples conversa. O que viria a seguir poderia não ser apenas um eco do passado, mas talvez um grito por um futuro ainda mais brilhante. Os meses se passaram desde aquele almoço desastroso, e a vida tinha mudado de formas que eu nunca poderia imaginar. Enquanto o sol brilhava pela janela e Mateus ainda dormia, olhei para minha nova agenda. Reuniões, eventos de networking e encontros de mentoria. Era como se eu estive. Lembrei-me da mulher que eu era meses atrás, perdida e desgastada pelas traições. Hoje sentia que meu valor não era medido por ninguém além de mim mesma. Ociosa não era mais uma palavra que me pertencia. Durante a apresentação, vi lágrimas e sorrisos. Eu falava sobre recomeços e como nunca é tarde para lutar por nós mesmas. Ao final, enquanto o público aplaudia, eu me senti renovada. A sensação de estar inspirando outras mulheres, como tantas fizeram por mim, era indescritível. Firmei novas amizades ao longo dessa jornada, e por mais que algumas delas já estivessem enfrentando desafios, havia uma luz na união que criamos. O que antes parecia uma batalha solitária, agora era uma causa coletiva. Encontros semanais tornaram-se uma tradição, onde discutíamos não apenas nossas lutas, mas também nossas vitórias. Cada avanço era uma celebração, e a ideia de que juntas éramos mais fortes me preenchia de alegria. A situação financeira da minha família ainda era em desafio, mas tudo. E falando em boas notícias, meu irmão continuava lutando contra as consequências de suas escolhas. Quando olho para ele agora, é estranho sentir alívio e pena ao mesmo tempo. A vida não tem sido bondosa. As pessoas o olharam de forma diferente.
Ele perdeu amigos, essa traição o tornou alvo de rumores. Mas a verdade é que eu não desejava sua dor. Parte de mim queria ajudá-lo, mas não sei se ele ainda merecia uma segunda chance. E assim vai a vida. Ele precisa aprender a lidar com suas consequências, um pouco como eu fiz. Com o tempo, as interações com João se tornaram mais raras. Eu precisava de certa distância. Não havia raiva, mas sim uma necessidade de manter nossas vidas separadas. Construir uma nova realidade que não incluía os fantasmas do passado. Eu havia aprendido a me valorizar. Era aqui, no recomeçar, que eu me sentia mais autêntica e livre. Em momentos de dúvidas, eu me lembrava do meu propósito. A cada nova mulher que se juntava à nossa causa sentia uma ó. Ao ver a transformação dela, entendi a profundidade do que estávamos fazendo. Não era apenas sobre superação, tratava-se de firmar raízes em algo maior. Mas havia outra mulher, um espírito rebelde, que se tornou minha musa. Ana, uma artista, construiu seu caminho através da dor e trouxe a arte para nosso espaço. Começamos a realizar exposições e eventos culturais que trouxeram vida ao local. Juntas, transformamos o centro em um santuário de criatividade e força feminina. Portanto, tudo estava em movimento. Era um ciclo. A arte e a superação andavam de mãos dadas. O processo de criação unia a todos. Quando passei a trabalhar mais com os programas de mentoria, percebi que inspirar outras mulheres trazia um senso de propósito que eu nunca conhecera. Eu as encorajava a vir até mim, para redesenhar suas histórias. O recomeço era um termo poderoso, mas eu sabia que havia mais na jornada. Não era apenas sobre não ser a faxineira que eu costumava ser, era sobre se tornar uma voz. O futuro é brilhante, e eu estou animada para ver onde essa jornada nos levará. Em todas essas experiências, aprendi que recomeçar não é um sinal de fraqueza, mas sim uma declaração de força. E eu quero que cada mulher que vier até nós saiba que tudo é possível. Antes de dormir, escrevi em meu diário uma frase que havia ecoado em mim. A verdadeira força reside em nos reerguermos após cada queda. Senti que ao partilhar isso, estou projetando um futuro ainda mais vibrante. Um futuro onde todas nós podemos criar, viver e amar livres de nossas cicatrizes. Cada ciclo de dor se traduz em uma nova oportunidade. Após tudo pelo que passei, percebo quanto sou forte. Estou realizada e aqui agora sinto que a felicidade plena não é um destino, mas uma jornada contínua. É hora de fechar um capítulo e abrir outro. Meu coração transborda de gratidão. E a vida me ensinou que recomeços são sempre possíveis. Nunca é tarde para se reinventar. Cortinas se fecham, mas a história continua.